Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade, né? Na aula passada, nós falamos um pouquinho das características e começamos a falar um pouco da importância de duas variáveis meteorológicas do ponto de vista da agricultura ou do ponto de vista agrometeorológico muito importante, que é a temperatura média do ar, temperatura do ar e temperatura do solo. E nesse sentido, eu queria, antes de dar continuidade, relembrar com vocês aqui um ponto-chave, porque a temperatura do ar é um elemento meteorológico, assim como a temperatura do solo é um elemento também meteorológico, agrometeorológico principalmente, porque é mais de importância agrícola o estudo da temperatura do solo do que de outras áreas, por exemplo. Mas, basicamente, nós falamos ali sobre os fatores que interferem na temperatura, o processo de medição, de aferição, né, da temperatura, seja por estações meteorológicas convencionais ou automáticas, e seja por uso de equipamentos como os goniômetros, para medida de temperatura do solo em diferentes profundidades. Mas, inicialmente, o que a gente tem que associar é que essas variáveis, estes elementos meteorológicos, sofrem a influência da radiação, primeiro ponto, né? A radiação, as ondas, os raios solares vão aquecer, por exemplo, os gases que estão na atmosfera, que vai aquecer as moléculas de ar, que vai aumentar a temperatura do ar, que também vai aquecer o solo, e aí a gente viu sobre a temperatura de solo, que existe uma variação de temperatura em diferentes profundidades, até um ponto pelo qual a temperatura do solo se estabiliza, né, até uma determinada profundidade, e isso vai ser muito variável em função ali, principalmente da textura do solo. Solo arenoso, solo argiloso, né, tem ali variações de temperatura de solo de acordo com a profundidade. E o outro ponto importante é entender o porquê que nós estudamos estas variáveis, temperatura de ar e temperatura de solo. De forma bastante resumida, se a gente encerrasse a disciplina aqui hoje, se encerrasse esse conteúdo aqui agora, independente de cálculos, a gente precisaria entender que temperatura de ar e temperatura do solo está diretamente associada ao crescimento e desenvolvimento da minha planta e também a temperatura do ar, em especial, a índices de conforto, de bem-estar animal, como o famoso THI, que eu utilizo ali para monitorar a ambiência e o bem-estar, né, em instalações zootécnicas. Então, se a gente já entende isso, agora a gente começa a aplicar, hoje a gente vai aplicar um pouquinho os cálculos que a gente já viu e entrar um pouco mais a fundo nos cálculos para trabalhar a temperatura mesmo. Nós falamos, né, da temperatura do ar, falamos da temperatura do solo, vimos como calcular a temperatura média do ar, vimos como calcular a temperatura média do solo. Entretanto, nós falamos muito pouco de como isso é aplicado na agricultura. E lembrando ali daquelas primeiras aulas nossas, em que nós falamos que a agricultura, as atividades agrícolas são as que mais sofrem a influência do clima, sofrem influência do tempo, com a temperatura do ar também não é diferente. E eu começo a aula hoje correlacionando com vocês o efeito agronômico da temperatura média do ar, influenciando ali na produtividade vegetal. Então, influenciando na produtividade, né? O produtor de soja, o produtor de cana, o produtor de milho, produtor de alface, produtor de sorgo, ele quer saber no final lá quantas toneladas por hectare se produziu, ele quer saber no final quantos quilos por hectare se produziu, ele quer saber no final quantas sacas por hectare se produziu, quer saber no final quantos pés por hectare lá que se produziu, né? Enfim, no final, a agricultura ela está condicionada à produtividade, né?
o rendimento da lavoura ali. E um dos fatores que mais interfere na produtividade é a temperatura, gente. A temperatura do ar, ela está diretamente associada com o crescimento e com o desenvolvimento das plantas. E aí, quando eu digo crescimento e desenvolvimento, eu estou me referindo a vocês que a planta ela está desenvolvendo novos órgãos, né? Está criando novos órgãos à medida que ela vai crescendo e vai aumentando a massa de área foliar, vai aumentando a altura foliar, vai aumentando o diâmetro dos cômodos, ou seja, a fenologia e a biometria da planta, qualquer que seja, vai mudando com o tempo, né? Então, você planta lá o milho e 120 dias após o plantio, ele está no ponto de colheita. Mas nesse processo, vocês estudaram lá na fisiologia, né? Tem os estádios fenológicos, tem todas as reações químicas, as relações fisiológicas que ocorrem na planta, que estão associadas ao crescimento e desenvolvimento da planta. E a temperatura do ar é um dos elementos meteorológicos que mais interferem no crescimento e desenvolvimento das culturas, chegando a ser um fator limitante, porque há certos pontos de temperatura, há certos graus de temperaturas, há certas faixas ou intervalos de temperaturas, existem plantas que cessam o seu desenvolvimento, né, como um mecanismo de defesa à temperatura do ambiente, e isso pode ser um fator limitante. Exemplo clássico disso, frutíferas de clima temperado. Uma planta que gosta de frio, com temperaturas muito elevadas, ela não vai se desenvolver bem, ou não vai nem se desenvolver, não vai ocorrer brotação, não vai ocorrer frutificação, não vai chegar no ponto de maturação, porque o ambiente está condicionando o crescimento e o desenvolvimento da cultura. Pô, professor, beleza, mas e aí, como é que eu vou controlar a temperatura do ar? A temperatura, assim como alguns outros elementos que a gente estudou aqui, né, como a radiação, a gente não controla, mas a gente quantifica e a gente monitora. Se você consegue quantificar e monitorar, você consegue se planejar. Eu sei que em Goianésia, por exemplo, não é uma região que tem um clima propício para algumas culturas que gostam de frio. A região aqui é quente. E aí, se algum produtor chegar para você e falar assim, eu quero plantar pêssego aqui, quero plantar kiwi, quero plantar maçã, se não for uma cultivar que é adaptada para a região, isso não vai ser possível. Entretanto, nós temos que ter essa percepção da exigência térmica da cultura para poder orientar o produtor, que é o exercício pós-aula que eu passei para vocês na semana passada. Vocês vão levar em consideração a exigência da cultura para começar a tomar decisões. E aí, por isso que existem limites térmicos aí para as culturas, para que você conheça esses limites, inclusive um trabalho bem interessante, né? Você estabelecer os limites térmicos para a cultura e, em cima disso, tomar decisões mais assertivas, que a gente tem falado desde o começo, né? Planejamento agrícola e tomada de decisões. Aqui, só pontuando, eu estou justamente comentando isso. Normalmente, as plantas de clima tropical aqui da nossa região, elas são mais sensíveis a baixas temperaturas, elas gostam mais de calor, né? Cana, por exemplo, é uma cultura que não gosta muito de frio. Embora tenha ali durante o seu período de maturação a necessidade de temperaturas um pouco mais amenas, normalmente abaixo de 21, para favorecer o acúmulo de sacarose, é uma cultura que se desenvolve bem ali até 30 e poucos graus Celsius, né? Ou seja, gosta de calor. Por outro lado, as plantas de clima temperado, né, que gostam de frio, já não gostam de calor, elas vão se produzir bem a baixas temperaturas. E aí, como que eu vou saber a exigência térmica da cultura? As exigências térmicas aí.
elas podem ser obtidas experimentalmente. Então, você vai fazer um experimento e determinar qual é a exigência do caju, qual é a exigência da pimenta bode, qualquer cultura que seja, né? Você pode fazer em laboratório, em experimento, qual é a exigência. Entretanto, tem ali o livro, que eu já comentei com vocês aqui, que chama Agrometeorologia dos Cultivos, que as principais culturas agrícolas estão nele. E aí você sabe a exigência térmica da cana, a exigência térmica da soja, exigência térmica do alface, exigência térmica do milho e um vasto leque de culturas ali. Então é importante ter essa referência, é importante saber onde buscar essas exigências das culturas aí, tá? E aí, pensando no efeito da temperatura influenciando a produtividade, eu trouxe o ponto aí com vocês aqui, por exemplo, o efeito da temperatura na dormência de plantas de clima temperado. Então, por exemplo, só um minutinho, gente. Oi? Pode? Deu certo. Consegui. Obrigado. Não, mas eu consegui. E aqui, gente, por exemplo, quando a gente fala de exigência, em termos de dormência de planta de clima temperado, é porque, por exemplo, plantas que gostam de frio, elas precisam de um período de tempo abaixo de certa temperatura para quebrar a dormência. Então, exemplo, kiwi. O kiwi ele precisa acumular no mínimo lá, estou jogando um número, mas no mínimo, por exemplo, 100 horas de frio, ou seja, 100 horas abaixo de 13 graus Celsius ou abaixo de 7 graus, para que ele quebre a dormência e floresça. E aí é muito comum nós observarmos o quê? Ah, professor, lá na roça, lá de casa, tem um pé de, pelo menos eu já ouvi muito essa história, um pé de maçã, um pé de pera, deu pera um ano e depois nunca mais deu a pera. Por quê? Pode ser porque nos outros anos, o período de quebra de dormência da planta ali não foi suficiente para que o período de frio, melhor dizendo, não foi suficiente para que ela quebrasse a dormência. Então acumulou muito poucas horas de frio. Então é uma influência da temperatura, né? Inclusive a gente vai ver isso aqui hoje. A gente consegue calcular o tal do NHF, o número de horas de frio. Professor, Oi. a uva entra nesse processo também, não entra? Entra, dependendo do tipo da uva, sim. Algumas uvas já melhorou geneticamente ela, né? Que aí você já consegue produzir em climas mais elevados, como Goiás. Por exemplo, aqui em Goiás, a região de Itaberaí está produzindo muita uva, porque eles conseguiram desenvolver uma cultivar que tem menos resistência a temperaturas mais altas. E aí já consegue produzir algumas regiões de Goiás uva. Mas a maior parte da uva você não consegue produzir bem aqui nas regiões de Goiás porque clima muito alto. Aí ela não consegue florescer porque não quebra a dormência e aí perde produtividade. E a gente consegue monitorar isso, né? Uva, maçã, kiwi, pera, a maior parte dessas frutas a gente fala criófilas, se não me engano, elas precisam de um período abaixo de certa temperatura para quebrar a dormência, florescer e gerar o fruto, né? Com relação aqui, gente, o desenvolvimento da planta é justamente o que eu estava comentando com vocês, né? É o uso da temperatura do ar, né? Afetando ali crescimento, desenvolvimento, produtividade. Em especial sobre o desenvolvimento das plantas, tem algo que a gente também vai tentar ver hoje que é bem interessante, que é o tal do graus dias. Você consegue determinar o quanto a planta consegue acumular de calor por dia.
E quando ela completa uma determinada necessidade térmica, significa que ela completou aquela fase fenológica, ela completou a necessidade térmica dela para o ciclo. Exemplo disso, cana. A cana, por exemplo, ela tem uma exigência térmica de, no mínimo, fugiu agora o número, gente, acho que é acima de 1000 graus Celsius durante todo o ciclo. Enquanto ela não completa esses 1000 graus, ela não chega plena ao ponto de maturação. E aí, pô, mas eu vou controlar a temperatura? Não vai, mas você consegue monitorar para você ter, por exemplo, um planejamento de plantio. Esse cálculozinho aqui é bem legal, porque pela exigência térmica da cultura, você consegue ter um planejamento de plantio e colheita. A planta precisa acumular 1000 graus. Então, quando eu vou, aproximadamente quando a planta vai estar no ponto de colheita? A gente consegue fazer esse trabalho aqui, que é bem interessante. Outro efeito da temperatura do ar, determinação das zonas de maturação. Isso aqui também é para frutas, mas como um todo, né, de clima temperado ou de clima tropical, como as nossas aqui, né, banana, maçã, ou banana, manga, por exemplo, você consegue determinar os períodos de maturação de acordo com o acumulado também. É a mesma ideia daqui, só que aí você consegue usar esse tal de graus dias para chegar nas zonas de maturação. A temperatura do ar interfere lá no desenvolvimento de insetos, né? Temperatura e umidade, principalmente, podem criar ambientes propícios à ocorrência de pragas e doenças, e aí por isso é importante monitorar. Influencia na germinação e no florescimento, que eu já comentei com vocês, né? Principalmente germinação, temperatura de solo, principalmente, tá? Uma temperatura muito elevada pode atrasar ou adiantar a germinação da planta. E isso, justamente, é algo que você tem que se planejar para que você faça um plantio, uma semeadura num período ali que seja favorável para a planta. É aquela famosa conversa, né? Pô, mas minha planta choveu hoje, choveu a semana inteira, mas minha planta não nasceu, né? Não germinou. Por quê? Pode ser que um fator limitante seja a temperatura. O produtor que chama vocês lá, agrônomo, engenheiro agrônomo lá para dar assistência, ele não precisa saber da temperatura do solo, vai impedir a germinação, mas vocês precisam. E aí você precisa saber, precisa conhecer, precisa monitorar e estabelecer os períodos ali mais ideais para o plantio, a janela de plantio, pensando em água e pensando em temperatura, tá? A mesma coisa para o florescimento e a mesma coisa para a produção de tubérculos, né? E, em especial para algumas culturas. Claro que não dá para a gente abordar tudo aqui. Infelizmente, se a gente falasse de tudo isso aqui, a gente ia ter uma disciplina só de temperatura do ar, que eu acho que seria excelente, por exemplo. Então, a gente foca aqui nos dois primeiros, né? Para ver como que trabalha. E o restante, gente, tá lá no livro que eu compartilho com vocês no AVA, tá? Então, tem um livro lá de agrometeorologia, que está em PDF, que ele trabalha todos esses conceitos mais detalhados aí com vocês. Então, quem quiser se aprofundar, nas últimas páginas lá, o livro mostra detalhadamente como que o efeito da temperatura interfere em cada um desses processos aí da planta, tá? Então, falando do efeito da temperatura do ar na quebra de dormência, né, das culturas que gostam de frio. Como que eu trabalho isso e como que eu uso isso ao meu favor? A melhor forma de usar isso a nosso favor é trabalhar o chamado número de horas de frios, que nada mais é do que o número de horas em que a temperatura do ar vai ficar abaixo de um valor crítico. Que valor crítico é esse? Para a maioria das culturas, abaixo de 7 graus e abaixo de 13 graus são os valores críticos aí para a planta que gosta de frio.
Então, exemplo aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a maçã do tipo precoce e do tipo tardia, que é uma cultura extremamente exigente de frio. E aí tem o seguinte, a maçã precoce, ela precisa acumular no mínimo 600 horas abaixo de 7 graus Celsius para ela quebrar a dormência e desenvolver fruto. Então, é muito tempo. Muito provavelmente você não vai encontrar isso, por exemplo, esse tipo de maçã aqui, você não vai encontrar ela, por exemplo, aqui em Goiás, porque vai ser muito pouco provável alguma região em Goiás que vai acumular no ano inteiro 600 horas abaixo de 7 graus Celsius. E se ela for tardia, é pior ainda. Precisa acumular no mínimo 800 horas abaixo de 7 graus Celsius para poder quebrar a dormência e desenvolver fruto. Poxa, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou monitorar? Eu vou ter que ficar lá todo dia com o termômetro medindo a planta? Não, a gente só precisa conhecer a temperatura média do ar e conhecer a espécie, né, gente? E aí, essa questão de conhecer as exigências térmicas da planta é a importância da gente ler e consultar a literatura. Ah, eu não sei qual é a exigência da maçã, mas se você abrir lá o livro Agrometeorologia dos Cultivos, essas informações estão lá para você. Eu não sei qual é a exigência da uva, né? Eliane comentou aqui com a gente agora, e a uva também é uma cultura que gosta de frio. Mas qual é a exigência térmica da uva? Entra lá no livro e vamos pesquisar. A exigência térmica é tal, é 200 horas de frio, 200 horas abaixo de 13 graus Celsius, 100 horas abaixo de 13. Para cada cultivar lá, você tem isso pré-estabelecido, né? Na verdade, no livro não separa por cultivar, se não me engano, mas fala um geral e te dá norte se você quiser fazer um experimento por cultivar. Inclusive, é um trabalho bem legal de se fazer, né? Até conversando com a Jéssica aí no começo, sobre TCC, por exemplo, é um trabalho de TCC que é interessante. Vamos pegar a rúcula, sei lá, né? Uma cultura de ciclo rápido, 30, 40 dias. Qual é a exigência térmica da rúcula? Qual é a exigência térmica de uma determinada cultura? É interessantíssimo de se fazer, né? Você começa a conhecer as características a exigência da planta para tomar a melhor decisão. Então, por exemplo, o produtor chegou e quer plantar maçã. Nossa função é orientar, ó, não vai dar certo aqui na nossa região, porque ela precisa de, no mínimo, 600 horas abaixo de 7 graus para poder dar fruto. Então, aí a hora que a gente olha, por exemplo, o pêssego e a nectarina, já é menos exigente, né? O pêssego, por exemplo, precoce, precisa acumular 100 horas abaixo de 7 graus para poder frutificar. Se for um pêssego tardio, no mínimo 500 horas abaixo de 7 graus e assim por diante. Então, é essa que é a ideia que eu quero que vocês entendam, antes de falar de números. Culturas que gostam de frio precisam acumular uma certa quantidade de horas abaixo de temperaturas críticas, que, segundo a literatura, são 7 e 13. E aí eu tenho que pesquisar e saber qual é a exigência dessas culturas. E aí, quando a gente pesquisa e sabe qual é a exigência, nós temos condições de ter um parâmetro e calcular ali, por exemplo, quanto que a cada região vai acumular de frio e planejar. Não, pode plantar. Não, não pode plantar porque não vai dar certo, né? Você vai perder dinheiro. Essa que é a nossa ideia aqui. Aqui, só comentando com vocês um pouquinho mais a parte agronômica, né? A quebra de dormência vai acontecer apenas quando a planta ela acumular aquela quantidade mínima de horas de frio.
que é a quantidade mínima do NHF nosso aqui. Se, porventura, o número de horas de frio não for atendida pela planta, pela cultura, não quer dizer 100%, gente, que ela não vai frutificar. Em alguns casos até frutifica. Entretanto, um fruto de baixa qualidade. E quais são as principais, né, anomalias, os principais problemas que acontecem quando a planta ela não consegue o NHF mínimo aqui, né, o repouso mínimo do NHF? Os principais problemas é queda de gema, atraso e irregularidade na brotação e floração, florescimento irregular e redução de produtividade. Então, algumas vezes a plantinha até floresce, né? Dá uma maçãzinha lá, mas a qualidade é ruim, o gosto é ruim, né? E a produtividade é irregular, é baixa e não vai ser coerente, né? Não vai ser viável nesse caso. Mas o que a gente faz, então? O que nós precisamos é saber qual vai ser a quantidade de horas de frio abaixo da exigência, abaixo de 7 graus, e a quantidade de horas de frio abaixo de 13 graus para a planta que eu estou querendo analisar. E aí foi criada essa fórmulazinha aqui, que ela depende basicamente da temperatura média do mês de julho. E a partir da temperatura média do mês de julho ou do mês mais frio do ano, você consegue ter de julho ou do mês mais frio. Mesma coisa aqui. Você consegue calcular qual vai ser a quantidade mínima de horas de frio abaixo de 7 graus Celsius que a planta vai ser submetida. A quantidade mínima de horas de frio abaixo de 13 graus Celsius que a planta vai ser submetida aí. E aí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu não preciso ficar voltando toda hora para ver a fórmula com vocês. Então, o NHF abaixo de 7 vai ser 401,9 menos 21,5 vezes a temperatura. E o NHF abaixo de 13 vai ser 4.482,9 menos 231,2 vezes a temperatura. Anotando aqui. Vamos entender isso com exemplos, né? Acho que não tem melhor forma de entender isso do que aplicando a conta. Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui que nós temos que avaliar a possibilidade de um plantio de pêssego precoce e tardio em 3 cidades: Piracicaba, Votuporanga e Campos do Jordão. E aí, o pêssego, vou colocar aqui, pessegueiro precoce, ele precisa acumular no mínimo 100 horas abaixo de 7 graus Celsius. É isso que essa informação está me falando aqui, ó. No mínimo 100 horas abaixo de 7 graus Celsius para que seja viável o plantio de pessegueiro. E vamos fazer primeiro de 7 graus para vocês entenderem. E aí, está me falando o seguinte: em Piracicaba, São Paulo, a temperatura no mês mais frio, né, ali é de 17,3 graus Celsius.
E a nossa fórmula está falando o seguinte, deixa eu só corrigir isso aqui. Abaixo de 17,3 graus Celsius. A nossa fórmula está falando assim, ó, que o número de horas de frio abaixo de 7 graus Celsius é calculado pela fórmula 401,9 menos 21,5 vezes a temperatura. É a fórmula. Então, para Piracicaba, eu vou calcular aqui, ó, o NHF abaixo de 7 graus Celsius vai ser igual a 401,9 menos 21,5 vezes 17,3, né? Que é esse cara aqui, ó. Então, eu vou pegar esse valor e vou calcular. Deixa eu pegar minha calculadora. 401,9 menos 21,5 vezes 17,3. Nem precisa desse parênteses, tá? Eu coloquei só para ilustrar para vocês. Significa que em Piracicaba vai acumular 29,95 horas. Vamos arredondar? Aproximadamente 30 horas. Volta a minha pergunta. É viável pêssego precoce em Piracicaba? Já que ele precisa acumular no mínimo 100 horas e acumulando 30? Alguém arrisca? No caso, não é viável, né? Porque ele precisa de mais horas, então vai ficar faltando 60, é isso? Isso mesmo, não é Ô, viável. professor, Oi? no caso, se a minha temperatura for, no caso, superior, aí a gente tá trabalhando com 7 e 13. Uhum. Se for superior, eu uso 13, certo? Isso. Se for entre 7 e 13, eu uso qual? A de 7 ou a de 13? Vai depender da exigência da cultura. Se for uma cultura que é muito exigente em frio, usa 7. E se não for, a gente usa 13, Usa né? 13, exatamente. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de pêssego precoce e tardio, que ele é muito exigente. Porém, existem outras cultivares de pêssegos que são menos exigentes. Então, você pode usar a 13. Por isso que aqui, embora eu traga alguns exemplos para vocês, é importante a gente sempre pesquisar a exigência da planta, porque cada cultura, cada cultivar tem uma exigência diferente. Então, não tem como você fugir da pesquisa, né? Então, se eu falo para vocês de uva, né? A conversa nossa falou sobre uva. Será que a uva Vitória é muito exigente em frio? A gente encontra ela aqui em qualquer frutaria e qualquer mercado. Provavelmente não. Aí você vai usar o quê? O 13, porque ela é menos exigente, né? Ah, mas aí tem outras uvas que são mais caras, você vai lá no mercado, é o dobro. Muito provavelmente aquelas uvas caras são uvas que são muito exigentes em frio. E aí você não consegue plantar em qualquer lugar. E aí o que que acontece? Como restringe o lugar, fica mais caro, né? Tem custo com transporte, com frete, é mais restrito o mercado, e aí oferta e demanda, o preço daquela fruta que é mais exigente em frio é mais elevado. Maçã, né? A famosa maçã lá, Gala, maçã argentina. Por que que no mercado não faz promoção daquelas maçãs bonitas, grandes? Porque normalmente são aquelas maçãs que são muito exigentes em frio. E aí você não consegue, inclusive, plantar ela quase em nenhuma região aqui do Brasil, só lá no sul, planta na Argentina, planta no Uruguai, que são locais mais frios. E aí eles conseguem ter um bom clima para o plantio de algumas espécies, né? Essa é a lógica que a gente trabalha normalmente com essas culturas. Certo. Certo. Professor, na sua atividade pós-aula da aula passada, lá trabalha não com questão de horas, trabalha com meses. Uhum.
teria algum cálculo para me transformar de meses, no caso? Ou tem que pesquisar para saber a quantidade de tempo? Não, ali eu não exigi isso de vocês. Você pode até fazer para exercitar. Mas o que que eu queria naquela atividade? Se você observasse, por exemplo, em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, se existia no mínimo 3 meses com a temperatura abaixo de... Quanto que eu coloquei lá? 21? 17. 17. Com temperatura abaixo de 17 graus, para falar para mim assim, se tem 3 meses, eu só queria que vocês falassem para mim, é viável ou não é viável? E por quê? É, por, é porque lá fala para calcular. Aí lá tipo, tem as coordenadas e a metro em latitude também, mas aqui no cálculo aqui teria que ter a quantidade de horas, né? Não, mas aí o cálculo de lá, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Tmed é igual a A mais B vezes a altitude, mais C vezes a latitude, mais D vezes a longitude. Não é... Professor, esse slide seu não tá focando, viu? Oi? Esse slide seu não tá focando. Esse trem que você escreveu não deu pra ver nada. Uai. Ou eu tô ficando cega. Tô preocupada agora. Certeza? Tá muito embaçada. Essas grandes dá O pra meu, ler, mas essas pequenininhas estão bem embaçadas. meu também tá bastante embaçado. É Não tá verdade, professora. Até não. que a escrita digitada tá boa, agora o outro não tá muito, não. Então, calma aí, deixa eu inverter aqui agora para vocês. Vamos mudar aqui. Eu uso do outro jeito porque fica mais fácil de eu controlar aqui. Mas assim, melhorou a escrita agora? Nossa, professor, eu tava... Melhorou, sim, senhor. Pronto, então. Acho que fica. É porque a câmera deve estar desfocando, deve estar dando algum probleminha aí. Mas aqui, ó, o que eu estava falando era isso aqui, ó. A temperatura média, o exercício da pós-aula da semana passada, você vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. Porque eu não pedi para vocês calcular esse NHF no exercício passado. O que eu pedi para vocês é só um treinamento de interpretação mesmo. Você vai calcular para cada mês a temperatura média com essa fórmula e vai falar. Se tiver 3 meses abaixo de 17 graus, em sequência, me fale quais são e se é viável ou não. Ah, tá, entendi. Aí não calcula, assim, não é que não calcula. Se você quiser calcular, por exemplo, como é que você vai calcular o NHF daquele exercício? Você vai pegar o mês mais frio, então provavelmente vai ser ali junho, julho, e vai jogar na fórmula do NHF abaixo de 13. Que aí você sabe no exercício passado qual é a quantidade de horas que acumulou. É até um exercício interessante de vocês fazerem. Depois, quem tiver interesse, façam após a aula da semana passada com esse exercício aqui, ó. Que aí vocês vão ter os períodos em sequência, quando tiver, e vão ter o número de horas do mês mais frio. Certo? Certo. Então, voltando aqui, né, já que estava embaçado, o que que eu fiz? Para Piracicaba, eu calculei o número de horas de frios abaixo de 7, porque eu pedi para vocês. Para os exercícios eu tenho que pedir, né? Não tem como eu falar assim, gente, consultem. Então, abaixo de 7 para o pêssego, em Piracicaba, acumulou 30. E nós deduzimos que não é viável, porque precisa acumular no mínimo 100. E, com certeza, também não é viável para tardia, Porque, né? no caso, aí não atingiu nem a metade do que precisa, né? Exatamente. E aí, se eu quisesse fazer uma pergunta lá na prova, né? É para pêssego. E aí tem lá, é viável para precoce e é inviável para tardia? Sim ou não?
Eu acho que é inviável para os dois, não? Isso mesmo, certinho. Porque se o mínimo é o que chegou, a planta vai chegar é 30. Porém, a precoce precisa de 100 e a tardia muito mais, precisa de 500. Então é inviável o plantio de pêssego em Piracicaba para variedade precoce e para variedade tardia. Conseguiram pegar a lógica? Ok? Sim. Então vamos fazer os outros aqui. Então, para Votuporanga é 18,6 graus. E sabendo que o NHF abaixo de 7 graus Celsius é igual a 401,9 menos 21,5 vezes a temperatura, então vou pegar o NHF abaixo de 7 graus Celsius para Votuporanga. E colocar aqui 401,9 menos 21,5 vezes 18,6. E já vou fazer o de baixo, né? Para Campos do Jordão. O NHF abaixo de 7 para Campos do Jordão é 401,9 menos 21,5 vezes 8,2. Vamos calcular aqui. 401,9 menos 21,5 vezes 18,6. Aqui acumulou 2 horas, incríveis 2 horas. 401,9 menos 21,5 vezes 8,2. E aqui, 225,6 horas. 2 aqui. E aqui, nós já tínhamos calculado, o NHF abaixo de 7 graus Celsius foi 30 horas. Eu pergunto para vocês, gente, qual variedade de pêssego é viável e onde? O que vocês me chutariam aí? Eu acho que é a precoce em Campos do Jordão. Porque como é que fala? A outra lá que precisa de mais? A tardia. Isso, ela, aí no caso aí não chegou no limite dela, né? Uhum. Então daria para usar para precoce, eu acredito. Isso. Certinho. Precoce, pois o NHF abaixo de 7 é maior que 100 horas. Da onde que eu tirei esse 100? Daqui, Professor, ó. No caso, igual deu 225, né? Se for uma região que, igual essa, Campos do Jordão, né? Uhum. Ela precisa de, no mínimo, né? 100? No mínimo, isso. Ah, tá. Então, no caso, o que ultrapassa não vai prejudicar. Não, é porque o que é isso aqui? É porque ela precisa de no mínimo 100 horas para quebrar a dormência. Então, o que passou então de aí 100 no caso horas o que já... passou não vai prejudicar, não vai acontecer nada. Não. Assim, a gente não pode falar que se tiver uma geada lá e perdurar isso aí por mais 6 meses, não vai prejudicar, mas né? vamos dizer, casos e acasos, né? Atípico, né? É um caso atípico. Mas é isso mesmo, a interpretação é essa. Eu preciso de no mínimo 100. O que passar não vai influenciar, porque a planta já quebrou a dormência, ela vai agora frutificar e vai dar fruto, né? Essa que é a interpretação nossa aqui. Todo mundo entendeu? Acho que sim. Sim, né?
Olha lá. Então, aqui, já tinha calculado. Bateu ali com o nosso, né? Deu uma diferencinha ali de arredondamentos. Porque esse valor aqui no livro... É porque esse aqui eu peguei do livro. Na verdade, a temperatura ali tem mais umas variações de casa decimal, tá? Mas deu bem próximo do nosso aí, né? Então, entendido o NHF, número de horas de frio abaixo de... Eu fiz só para 7, né, gente? Mas se a gente fizesse aqui, ó, desconsidera o 7 e vamos fazer aqui, antes de eu passar, só para a gente exercitar. Vamos falar aqui, ó, que a variedade precoce, ela exige, no mínimo, um NHF abaixo de 13 graus Celsius, igual a 100 horas. E a variedade tardia desse pêssego, ela exige um NHF abaixo de 13 graus Celsius, igual a 500 horas. É o mesmo exercício, só que agora eu estou falando para você o seguinte: a gente está com uma variedade de pêssego precoce e tardio, que ela é menos exigente em frio. E aí nós temos que o NHF menor que 13 graus Celsius é igual a 4.480. Acho que tem um menos. Deixa eu ver aqui. Não, tem 4.482,9 menos 231,2 vezes a temperatura, né? Pô, gente, aqui. Eu vou fazer a mesma coisa agora, ó. Vou pegar aqui, ó, o NHF abaixo de 13 graus Celsius para Piracicaba. Isso aqui, 4.482,9 menos 231,2 vezes 17,3. Tinha a impressão que essa fórmula tinha um menos. Vou terminar de escrever aqui e vou conferir essa fórmula para vocês. Aqui para Votuporanga, né, então, vai ser 4.482,9 menos 231,2. Professor, Oi. no caso, igual, por exemplo, esses cálculos, para a gente fazer eles mesmo na prova. Esses valores aí, o senhor fornece ele, a gente tem que decorar eles, aprender eles. Esses, é de fórmula, né? Você fala para a Tá. prova, eu dou todas as fórmulas. E se eu não der as fórmulas, eu deixo vocês trazerem, tá? A anotação das fórmulas. Até porque essas fórmulas aqui de agrometeorologia nem eu consigo decorar, gente. É muito número quebrado. Ó, o NHF menor que 13 graus Celsius para Campos do Jordão. 4.482,9 menos 231,2 vezes 8,2. Deixa eu só, antes de fazer a conta, conferir aqui para vocês se essa fórmula está certa. Tenho uma vaga lembrança que ela é diferente um pouquinho. Gente, até aqui, beleza? Se tiverem alguma dúvida, podem... Até agora tá. Tranquilo. Vocês estão vendo o PDF? Não, tá nos slides. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui o slide. É até bom que eu vou mostrar para vocês o livro que eu estava comentando. Esse é o livro que eu uso para as nossas aulas, que eu sempre coloco o link lá para vocês. O de Meteorologia Agrícola. E aí, o que eu estava comentando com vocês
por exemplo, a parte lá dos efeitos da temperatura, estão aqui, ó, dentro da página 126, né? Então, assim, quem gosta do assunto, se interessar pelo assunto, tem muita coisa interessante nesse livro aqui, gente, que explica essa parte de clima praticamente toda aí. 25, temperatura como fator agronômico, falando aqui sobre a parte de estresse animal, o índice de estresse, o efeito da temperatura de orvalho, aqui, inclusive de onde eu peguei os exercícios aqui para vocês. Não, tá certo. Ó, formulazinha, abaixo de 13, 4.482,9, menos 231,2. Quem gostar, gente, é um livro muito bom para ter aí salvo, tá? Agora que eu vi a mensagem, Jéssica. Mandar as notas. É no Liceu, tá? A nota. Você não consegue ver no ABA mesmo, não. Você vai ter que entrar no Liceu. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? 4.482,9 menos 231,2 vezes 17,3. 483,14 horas. 4.482,9 menos 231,2 vezes 18,6. 282,658 horas. Segundo. 4.482,9 menos 231,2 vezes 8,2. Aqui o trem foi lá em cima. 2.587,06,1 horas. E aí vamos analisar agora o que a gente tem. Ó. Para Piracicaba, se a exigência for 13 graus, vai acumular 483. Então, qual que eu recomendo para Piracicaba? Apenas a variedade precoce, concordam? Porque a tardia precisa de no mínimo 500 e acumulou 483. Então, aqui, variedade precoce. Para Votuporanga, a mesma coisa. Acumulou 182, então só dá para recomendar a variedade precoce. E Campos do Jordão, dá para plantar até gelo. Acumulou 2.587,1 horas abaixo de 13 graus. Então, recomenda a variedade precoce e a variedade tardia. Por quê? Porque acumulou bem acima dos mínimos recomendados aí, né? Ok? Então, assim, a gente faz um exemplo dos dois, né? Que aí não fica dúvida para a hora da lista. Ok. Aqui. Vou tentar, pelo menos, começar com vocês hoje a parte que eu acho mais importante quando a gente fala do efeito da temperatura do ar, né, na planta. Aí eu foco aqui com vocês com o efeito da temperatura no ciclo da cultura, qualquer que seja. Toda planta ela tem, no mínimo, uma exigência térmica. Seja para quebrar a dormência, para a planta que gosta de frio, seja um acumulado de calor, né, um acumulado de temperatura, para que ela complete o seu ciclo. É uma série de fatores, né? Eu costumo até dizer, quando vocês fizerem lá a irrigação comigo, que a planta, a gente não pode olhar ela isolada. Eu não posso olhar a fisiologia isolada.
Eu não posso olhar o solo isolado. Eu não posso olhar a irrigação isolada. Porque, na verdade, o que a gente tem é um sistema solo, planta, atmosfera, que está tudo interagindo. O clima, a gente acabou de ver que interfere na planta, mas o solo também interfere. E a própria característica fisiológica da cultura também interfere. E isso é um diferencial. Pessoas profissionais que conseguem analisar esse contexto todo. Então, como que está ali, como que é, por exemplo, a interação da planta com o solo? Tem água no solo suficiente? Tem fertilidade, nutriente suficiente? Tem, mas então o que está limitando o crescimento da planta? É o clima. Será que eu plantei na época correta? Será que a evapotranspiração está muito elevada? Será que a temperatura está muito elevada? Então, será que o meu planejamento foi bem feito? Então, isso é o que difere, sabe, gente? Isso que faz a diferença do profissional. Ele conseguir analisar todos os fatores que interferem aí. Aí, pô, professor, mas a gente não estuda tudo ao mesmo tempo. Realmente, né? Não tem como. Você precisa trabalhar aqui comigo a agrometeorologia, mas tem que trabalhar a fertilidade lá com o professor Rodrigo. Então, nós temos que, vocês, como estudantes principalmente, tentar associar as diferentes áreas aí, vão ver que está tudo interligado. O que eu falo aqui interfere no que a professora Ayuri fala lá na fisiologia. Na verdade, a fisiologia interfere aqui, né? E aí o que a Ayuri fala lá na fisiologia interfere lá na irrigação. Poxa, então não tem como fugir? Na verdade, não. Né? Na verdade, a gente sempre está associando todos os fatores. E aí na faculdade a gente separa em matérias, né? Mas na verdade é tudo uma coisa só. Estudando a interação do sistema solo, planta, atmosfera. Mas, enfim, né, falando do efeito da temperatura do ar, da exigência da cultura para o ciclo dela, toda cultura ela vai ter um somatório térmico, uma constante térmica, ou, da forma como nós já aprendemos no começo aqui da aula hoje, toda cultura ela vai ter uma exigência térmica. As grandes culturas, isso já vem explícito lá na hora que você compra. As culturas de menor valor econômico agregado não vem assim explícito para cada cultivar, não vem explícito para cada variedade ali. Então cabe a nós, né, fazer experimentos realmente para tentar encontrar ou buscar valores médios na literatura. E o que tem com relação a essa exigência, a esse somatório térmico que a planta precisa para que ela complete o seu ciclo, para que ela atinja um determinado grau de maturidade? Então, para a planta, por exemplo, passar do estágio de brotação para florescimento, quantos graus ela precisa acumular? Para a planta passar do florescimento para a fase de perfilhamento, por exemplo, quanto precisa acumular? Para a planta chegar na maturação, ou seja, no ponto de colheita, quanto ela precisa acumular? E na agrometeorologia, a gente consegue monitorar isso também. Assim como a gente consegue monitorar o número de horas de frio, nós conseguimos monitorar a quantidade de calor acumulada pela planta. E isso é feito basicamente com o estudo do graus-dias, que nada mais é do que a quantidade. Eu vou escrever para cá. A quantidade de calor acumulado pela planta diariamente. E com essa quantidade de calor acumulado pela planta diariamente, nós conseguimos chegar na exigência térmica, na soma térmica da planta. Se eu quero saber qual é a provável data de colheita do milho, por exemplo, eu vou monitorar o milho pelo graus-dias
e o seu somatório térmico. Se eu quero saber a possível data de corte da cana, por exemplo, eu vou monitorar pelo graus-dias e o seu somatório térmico, né? A sua exigência térmica e assim por diante. Enfim, como que trabalha, como que funciona e o que que a gente faz nos graus-dias? Para trabalhar com graus-dias, só uma coisa aqui que eu lembrei antes de mudar o assunto. O graus-dias, ele é mais interessante do que você monitorar os dias após o plantio, porque nem sempre o milho vai estar no ponto de colheita em 120 dias. Pode ser que ele chegue antes. Mas como é que eu vou saber? Ou eu olho aquilo ali diariamente, ou eu posso fazer um monitoramento por graus-dias, que é o que a gente chama de graus-dias acumulados, né? De soma térmica, de constante térmica, porque é um pouco melhor do que você contar os dias friamente, né? Ah, beleza, eu plantei hoje, amanhã é dia 1 após o plantio, depois de amanhã, dia 12 após o plantio e assim por diante. Em vez disso, qual a quantidade de calor acumulado pela planta? Então, quanto tempo chegou na exigência térmica, né? Mas vamos lá, como é que isso funciona? Para a gente trabalhar o graus-dias, eu também preciso, de novo, conhecer das características da minha planta. E toda planta, ela tem ali uma temperatura basal inferior e uma temperatura basal superior, que é o que eu estava comentando com vocês no início da aula. Existe um determinado faixa, um determinado ponto de temperatura que a planta vai cessar o seu desenvolvimento como um mecanismo de defesa, né? Então, por exemplo, temperatura abaixo de 10 graus Celsius, para esse exemplo aqui, não estou dizendo que é sempre, a planta ela não vai se desenvolver mais, porque está numa situação crítica. Ué, professor, mas o senhor acabou de falar que tem planta que gosta de frio. Tem, mas as que não gostam, ela vai parar o desenvolvimento quando está abaixo de 10. Só que também tem um limite, né? Você não vai colocar cana lá no deserto do Saara e vai produzir, não. Uma determinada faixa de temperatura, por exemplo, acima de 40 graus, a planta também ela vai parar o desenvolvimento como mecanismo de defesa. E aí, o que é o problema da planta estar em temperaturas abaixo de 10, acima de 40, nesse exemplo nosso aqui? É porque são pontos críticos para a cultura, né? E aí, esses pontos críticos aí, a gente tem que conhecer essas situações, justamente para que não dê orientações erradas, para que não tome decisões erradas ali, em todo aquele processo que nós já falamos, de planejamento, de tomada de decisão, né? Tá, como que eu vou determinar a temperatura basal? Quando você tem culturas de valor agregado, commodities, já tem, pessoal. Cada cultivar que você vai ali em campo, você pega lá um saco de soja e já tem lá no catálogo da semente qual é a temperatura basal, qual é a exigência térmica, né? Chamado de soma térmica, chamado de constante térmica e outros nomes aí. Em outras culturas, não tem, mas também é a função nossa. Por isso que se tem tantos experimentos dentro da agronomia. Aí eu preciso saber para, sei lá, para sorgo, qual é a temperatura basal. Eu vou plantar o sorgo e vou fazer experimentos para determinar qual é a temperatura basal daquela cultura, né? Porque eu preciso dessa informação. E aí, por isso que se vê tantos campos experimentais na agricultura, né? Tudo nosso aqui, na verdade, a gente consegue ir obtendo ali experimentalmente. Mas, enfim, por que eu preciso desses graus-dias? Principalmente esse cara aqui, ó, a temperatura basal inferior. Porque em termos de Brasil, na verdade, em termos de Goiás, principalmente, a temperatura basal inferior, ela é a mais limitante, né, ao desenvolvimento da planta. E aí,
conhecendo a temperatura basal inferior, você consegue, a partir desse cara aqui, determinar o grau-dia. E a partir do momento que você sabe o grau-dia, você consegue determinar a soma térmica, o acumulado da planta. E a partir disso, você consegue determinar período de colheita, ponto de colheita e período de plantio, por exemplo, né? E basicamente o que a gente precisa para ter o grau-dia? A temperatura basal e a temperatura média do ar. Você determina o grau-dias e aí você tem essas informações que são do nosso interesse aí, né? Deixa eu dar uma agilizada aqui, que senão ainda não consigo terminar essa parte com vocês. Olha lá. Só para vocês lembrarem e frisarem conceitos, o grau-dia, quantidade de calor que a planta acumula em um dia, soma térmica, constante térmica, exigência térmica, é a quantidade de calor que a planta acumula durante o ciclo, e temperatura basal é a temperatura que a planta cessa o desenvolvimento vegetal. Com essas três informações, nós conseguimos trabalhar aqui a ideia do grau-dia. E a fórmula é só isso, gente, aqui de fórmula. Ó. O grau-dia é dado pela temperatura média menos a temperatura basal. Aí eu vou pegar um exemplo, vamos começar de um jeito mais simples, e depois a gente vai detalhar. Por que detalhar? Porque no primeiro exemplo nosso aqui, eu estou dando para vocês apenas o valor da temperatura média anual. E isso não é o ideal, porque nós vimos que a temperatura ela oscila. Tem oscilações de temperatura durante o dia, tem oscilações de temperatura durante a semana, tem oscilações de temperatura durante o mês. Então, o ideal, monitoramento diário. Mas isso quase ninguém faz, né? Porque você tem que ter uma estação meteorológica lá no campo, você tem que ter um termohigrômetro para medir temperatura e umidade todo dia e saber exatamente quanto é feito. Não digo ninguém, né? Poucas pessoas fazem, porque demanda mais trabalho, né? E aí, até algo que eu normalmente comento. Você ser mais eficiente não significa que você tenha menos trabalho, significa, na verdade, que você vai ter muito, mas muito mais trabalho, né? Porque você tem que olhar mais coisas, tem que monitorar mais coisas, mas seu resultado final normalmente é melhor. Mas vamos aqui. Eu estou falando para vocês que a soja UFV1 foi plantada no dia 1º de novembro. E aí, o que o exercício está me falando? Está me dizendo o seguinte: determine a possível data, o possível período de maturação da soja, ou seja, para que ela esteja no ponto de colheita, da cultivar, né, ali, da variedade UFV1, que foi plantada no dia 1º de novembro. E aí eu dei essa tabelinha aqui para vocês com alguns valores. Então tem aqui, ó, soja UFV1. Eu sei que a temperatura basal é 14 graus e a constante térmica é 1.340 graus. Antes de fazer conta, eu sei que abaixo de 10 graus Celsius, ou abaixo de 14 graus Celsius, a planta vai cessar o desenvolvimento, porque é a temperatura basal. E eu sei que com 1.340 graus acumulados, então aqui é a nossa constante térmica, igual a 1.340 graus Celsius.
Então, eu sei que ela precisa acumular 1.340 graus Celsius e sei que a temperatura basal é de 14 graus. E eu sei, porque eu falei para vocês, que a temperatura média anual, então, a temperatura média anual dessa região é de 22,4 graus Celsius. Então, T médio, 22,4 graus Celsius. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, porque eu vou colocar o quadrinho branco para a gente fazer essa conta. Então, tem lá a soja, UFV/1, e quais são as exigências dela? A exigência térmica, que é igual a constante térmica, que é igual a soma térmica, é igual a 1.340 graus Celsius para que ela chegue no ponto de maturação. Interpretando isso aqui, é necessário, no mínimo, 1.340 graus para chegar no ponto de maturação. E aí a minha pergunta é: quando será o período de maturação? Período de colheita, a partir de que ponto a soja vai estar no ponto de colheita aí? E aí eu tenho informação para vocês que lá no exercício me falou o seguinte. Me falou que essa soja aqui, ela foi plantada, aqui, plantio, no dia 1º de novembro, não é? Com essas informações, eu sei que o grau dia é dado pela minha temperatura média menos a minha temperatura basal. E lá no exercício eu falei para vocês que a temperatura basal, a gente olhou lá no quadro, era 14 graus Celsius. E a temperatura média anual é igual a 22,4 graus Celsius. Então, o que eu tenho que fazer, inicialmente, é isso aqui, ó, grau dia, vai ser a temperatura média, 22,4, então, 22,4, menos a temperatura basal, que vai ser igual a 14. Eu vou ter, no grau dia, 22,4 menos 14, um acumulado diário, 8,4 graus Celsius. Qual que é a minha interpretação disso? O grau dia aqui, ó, eu interpreto que a planta vai acumular 8,4 graus Celsius por dia. Se eu faço essas interpretações,
eu já consigo começar a deduzir o que eu perguntei para vocês. Porque eu perguntei quando será o período de maturação. E para chegar no período de maturação, eu preciso de, no mínimo, 1.340 graus Celsius. E quanto que vai acumular por dia? 8,4 graus Celsius por dia. E como diz o professor Jadson, aqui a gente faz tudo com regra de 3, né? Verdade. Agora, ó, se em um dia vai acumular 8,4 graus Celsius, em quantos dias vai acumular a exigência, que é 1.340 graus Celsius? Multiplica cruzados, x vai ser 1.340 dividido por 8,4, né? Já fiz isso aqui direto. Então, 1.340 dividido por 8,4, 159,5 dias, né? 159,5 dias. Como não tem como arredondar para menos, vai ser aproximadamente 160 dias após o plantio. Então, se eu plantei dia 1º de novembro, quando será o período de maturação? Aproximadamente 160 dias após o plantio. Entenderam, gente? Acho que sim. O que que muda, né? Eu não vou conseguir falar isso com vocês hoje, porque meu tempo já foi embora. Nós não trabalhamos, na verdade, com temperatura média anual. Isso aqui é muito média, né? Eu tenho que pegar intervalos de tempo menores. E aí nós vamos trabalhar aqui na disciplina com intervalos em meses ou em 15 dias, né? Em quinzenas ou em meses. E aí, em cima disso, a gente fazer os cálculos a cada 15 dias ou a cada 30 dias. O que é a lógica? Né? Deixa eu voltar aqui lá no slide para mostrar para vocês. A lógica é trabalhar isso aqui, ó. No mês de janeiro, qual foi o acumulado? Então, qual foi o grau dia do mês de janeiro? Quanto acumulou por dia para fevereiro? E depois você vai fazendo o quê? A soma, né, disso até chegar na soma térmica.